trabalho das irmãs, que hoje são as missionárias da caridade, que são exatamente jovens que, assumindo o carisma de Madre Teresa, começaram a trilhar os seus passos na caridade, no amor, no zelo para com os irmãos mais necessitados. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei surpreendido, edificado, tocado por demais, porque eu vi, por exemplo, uma irmã cuidando de um desses que tinha acabado de chegar na casa, porque elas recebem a todo tempo, a toda hora, muitos irmãos da população de rua, e muitas vezes eles vêm bem sujinhos, maltrapilhos, com feridas. Atenção meus irmãos, esse chegou, e eu vou dizer para vocês, eu fiquei muito assustado, porque essa irmã, quando ela estava diante desse homem, ela demonstrava um carinho tão grande, ele estava com o corpo quase que tomado de feridas, e essa irmã abraçou, beijou esse homem com tanto carinho, com tanto afeto ali, cuidando dele. E eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa, que força o Evangelho tem. Ela cuidava daquele homem como se fosse uma pessoa do seu sangue. Porque você pegar isso e fazer isso pelo seu filho, fazer isso pelo seu esposo, pela sua esposa, né? É uma coisa maravilhosa, porém é mais fácil para nós, não é verdade? Mas você fazer por um estranho que você acabou de se deparar, tem alguma coisa muito misteriosa, que ela dizia ser por Cristo. Repitam. Madre Teresa era uma coisa incrível mesmo, uma mulher da simplicidade e da sabedoria, né? Eu partilhei ontem uma das suas mais belas frases, que ela diz: a maior de todas as pobrezas é a falta de amor. Repitam. A maior de todas as pobrezas é a falta de amor. Mas com essa voz de morte não gostei. Vamos lá, com força. E se você pensar bem, é mesmo. É o que desestrutura o ser humano, é o que nos desumaniza, é o que nos tira da nossa essência. Pense na nossa política, pense em todos os âmbitos profissionais. A falta de amor nos torna insensíveis, a falta de amor nos torna profundamente secos por dentro. Uma vez eu estava no hospital, tinha levado um paroquiano, e a enfermeira tratou esse homem que estava com todas as dificuldades para se locomover. Eu não sei se ela estava com raiva da vida, sei lá o que tinha ali. Eu estava até querendo pegar uma água benta no salão exorcizado para jogar em cima dela. Ela tinha que locomover ele, e ela pegou o homem. Eu falei: Jesus, o que é isso? Eu falei: filha, não precisa não, vou deixar que eu levo. Ela disse: não, mas o senhor não é enfermeira. Eu digo: mas tu é e não parece. Ele está com dor, ele está sofrendo. A senhora consegue perceber isso? Quando a senhora está com dor, a senhora faz o quê? Corrida? Aí ela foi, levou ele com calma, quase arrastando o homem. Então às vezes as pessoas se tornam insensíveis, indiferentes à dor. O que o Evangelho hoje descreve para nós? Pessoas, atenção meus irmãos, olhem para mim, pessoas que em nome da religião se tornam insensíveis. Repitam. Pessoas que em nome da religião se tornam insensíveis. A religião se torna apenas uma lei. E olha lá, como todos os ismos na vida, o legalismo se torna uma doença, se torna uma patologia. E o que acontece? Eles se tornam tão presos à lei, tão doentes pela lei, que eles se fazem indiferentes à dor de alguém que precisa ser curado, que precisa ser cuidado, que precisa ser ajudado. E aí Jesus coloca esse homem no meio, traz ele para o meio. Repitam. Traz ele para
ser a religião, do que tem que ser a palavra do Evangelho que nos instrui. Ele quer mostrar que é um absurdo. Eles estão discutindo se é lícito ou não, se pode ou não curar, se está sendo cumprida a lei ou não. Diante da dor humana, diante do sofrimento humano, ainda vai discutir se é válido ou não. A vida em primeiro lugar. Repitam. A vida em primeiro lugar. E aí a gente se emociona. E a gente percebe, Jesus está dizendo alguma coisa para nós. Atenção, meus irmãos, que todos nós olhemos para o nosso íntimo. Que cada um ponha os olhos lá para dentro de si, porque tem hora que a gente não percebe, mas nós estamos nos tornando assim. De repente hoje você passa diante do sofrimento de uma pessoa e você também age em extrema insensibilidade. É ou não é? Outro dia eu fiquei pensando nisso. A gente já está tão acostumado que a gente passa pelas ruas, a gente vê as pessoas doentes, as pessoas jogadas no chão, crianças, e a gente às vezes já vai se acostumando com tudo isso. O coração da gente se tornando insensível. É um perigo que a dor humana não pode ser vista para nós como mais uma coisa dentre tantas que nós vivemos. O que move o coração de Jesus é a compaixão. Repitam. O que move o coração de Jesus é a compaixão. E a compaixão é sofrer junto. Olha lá, compaixão. O prefixo com, junto. Paixão, sofrimento. Sofrer junto. Sentir junto. Repitam. Sentir junto. Sofrer junto. Atenção, meus irmãos, quem não tem compaixão não sabe o que é o Evangelho. Quem não tem compaixão não sabe o que é o Evangelho. E é por isso que Jesus hoje está mostrando para nós, e hoje por esse arauto, porque uma vida fala muito, muitas vezes sem que diga uma só palavra. Pense, muita gente foi para lá contemplar e ver de perto o que era essa tal mulher. E uma coisa que todo mundo já percebeu, você olha para Madre Teresa, as fotos de Madre Teresa, você vê o quê? Uma carcaçazinha humana sofrida. É ou não é? Uma velhinha, mas uma gigante. Porque quando se ama, se torna um gigante. Muitas e muitas vezes as pessoas ficavam surpreendidas, porque mesmo sendo ela frágilzinha como aparenta ser a sua imagem, ela se tornava a pessoa mais forte para amar, para cuidar, sobretudo daqueles que ninguém tinha amor para olhar. Isso é santidade, meus irmãos. E isso tem que ser lembrado sim e perpetuado no coração da humanidade. E que lindo a igreja poder mostrar esse testemunho de fé para o mundo. Pode aplaudir, que a gente está muito feliz hoje. Muito feliz. E mais do que felizes, inspirados. Mais do que felizes, motivados a também trilhar esse mesmo caminho. Uma coisa que me chama muita atenção, ontem mesmo eu pregava e falava isso, os nordestinos. Por exemplo, a minha família, por parte de pai, é do Nordeste. E eu tenho que reconhecer, os nordestinos são muito generosos. São muito generosos, muito caridosos. E até hoje é uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou ao Nordeste. Tem nordestino aí? Tem, né? Que não falta, né? Então ele sempre é bem forte. E aí, eu fico muito emocionado e edificado quando eu vou para lá. As minhas tias, eu tenho uma tia que é assim, uma pessoa muito caridosa. Até o pessoal da família chamava ela de Madre Teresa de Calcutá por causa disso mesmo. E é uma coisa incrível. Muitas
vezes eu vi a minha tia parando a vida dela por causa de uma situação assim dessa, de calma aí só um minutinho que eu tenho que resolver um negócio. Aí daqui a pouco ela está vendo a tia catando um monte de mantimento. Ela disse, não, eu preciso dar uma saída. Eu lembro que a casa dela estava cheia de gente. Era eu, que todo mundo disse, inclusive a filha dela disse, mãe, o padre está aí, o padre da família está aí. A casa está cheia de gente e a senhora vai sair para quê? Ela disse, por uma urgência de Deus. E aí eu estou só assistindo a situação, né? Tem que aproveitar que depois eu tenho uma coisa para contar, né? Aí eu estou só assistindo, aí ela falou assim, mãe, eu não consigo entender a senhora é uma maluca, mãe. A casa cheia, a senhora vai sair daqui agora, no meio desse furdunço todo de gente, e vai me deixar aqui sozinha. Mas, minha filha, não vai demorar nada, é uma urgência de Deus. E aí ela falou um negócio, não ouvi, eu tentei ouvir, mas não consegui, né? Fiquei só na expectativa. E depois eu chamei a filha e disse, por que ela saiu? Ela disse, padre, minha mãe é desse jeito. Acabaram de avisar para ela que tem uma moça que teve uma criança recém-nascida e uma situação de muita pobreza, e ela foi lá no meio da favela para levar umas coisas, uns mantimentos, uma coisa para a família. E eu falei para ela que ela tinha que ficar em casa. Eu digo, não, ela fez a coisa certa. Ela fez a coisa certa. E eu estou dizendo isso porque com Madre Teresa aconteceu uma coisa bastante semelhante. Vocês sabem que São João Paulo II, ainda, né, Papa João Paulo II no momento, uma dessas vezes ele mandou chamar Madre Teresa para estar na presença dele, porque depois que ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, né, ela se tornou realmente uma referência, né, da prática da solidariedade, de tudo, né? E aí então ela foi chamada por sua santidade a estar lá, e aí ela faltou audiência. Ela faltou uma audiência. E aí falaram, mas a senhora deixou o Papa. Ela disse, mas eu deixei o Papa porque eu tinha um encontro com Cristo. E era um doente que ela tinha que cuidar. Você está entendendo o que é o Evangelho? Você está entendendo? Eu deixei o Papa, mas era por um encontro justo, um encontro com Jesus. Pode aplaudir, isso é santidade. Está entendendo? São as urgências de Deus. As urgências de Deus. A gente tem que ter um coração muito mergulhado no mistério do Evangelho para entender isso. Às vezes a gente vai colocando um monte de coisa à frente de Deus e a gente nem está percebendo onde está verdadeiramente o nosso comprometimento, a nossa vivência mais profunda de fé, onde Deus quer que eu esteja, onde Deus quer a minha presença, onde Deus quer a minha ação de fé. Nós precisamos nos perguntar isso. O santo é aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Ele sabe onde Deus o quer. Ele sabe exatamente onde Deus está querendo que o seu coração esteja. E eu preciso dizer isso nessa noite. Talvez essa noite seja a oportunidade de você saber onde Deus está querendo ter o seu coração. Onde Deus quer o seu coração. Muitas vezes a gente está tentando escolher, a gente vai impedindo a obra de Deus acontecer, porque a gente está mais a gente na fé do que propriamente Deus. A gente ouve mais a gente ouve mais a vaidade, a gente ouve mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Que a gente aprenda com os santos onde Deus quer que nós estejamos. Vira para o seu irmão, me ajuda aí, o quadro, né, coitado? Não aguenta não. Então vira aí para o irmão e diz assim: pergunta onde Deus quer que teu coração esteja. Pergunta. Se você pegar com isso no coração, já vai valer a noite de hoje. A noite de hoje. E atenção, meus irmãos. É preciso
é preciso estar bem consciente do que nós representamos na vida das pessoas. É preciso se nutrir para dar o melhor de nós. É preciso saber o que nós precisamos. Eu não sei se eu já contei essa experiência. Na escola que eu trabalho, tiveram algumas irmãs muito especiais. E uma delas era uma irmã franciscana, Alcantarina. Dentre essas irmãs, ela se distinguia. Uma pessoa que muitas vezes a gente nem pouco ouvia a voz dela, mas todo mundo já conhecia a fama da irmã. Ela saía, dava uma saidinha, daqui a pouco ela voltava, ela dizia: irmã, cadê sua sandália? Ah, tinha um pobrezinho ali na esquina, eu não pensei duas vezes. Dava ela a sandália, vinha a freira descalça com os dedos lá brilhando assim. Aí eu disse: mas irmã, não, o pobrezinho ali precisava dele. Então a coisa mais comum do mundo era uma pessoa dar um presente e ela passar para frente. E aí tinha um pai na portaria do colégio. Ela tinha acabado de receber um presente, ela não pensou duas vezes. Ah, o senhor então, gente, pessoa especial, não sei o quê. Passou o presente para o homem. Quando o homem abriu na frente da irmã, o presente era uma caixa de calcinha. Era todo mundo passando mal. Eu fui para o banheiro de tanto rir. E a freira sem graça, desesperada, mas era uma alma desprendida. Hoje ela está no céu. Ela foi tocada por uma enfermidade muito séria, mas um coração tão desapegado, uma mulher de renúncias, sabe? E eu acho isso também para nós um sinal. Às vezes pessoas assim estão passando por nós, como hoje é esse sinal, essa bênção de santidade, que é a vida de Madre Teresa para o coração de toda a humanidade, para ser um sinal do que nós precisamos ser diante de Deus, do que nós precisamos nos tornar diante de Deus. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração nessa noite e você perguntasse do fundo do coração se você tem vivido aquilo que faz de você uma pessoa mais desprendida, mais desapegada. Se você entende a voz de Deus, às vezes nós nos apegamos às pessoas, nos apegamos às ideologias, nem nos damos a ouvir o que o outro tem a dizer, não conseguimos ouvir. Muitas vezes somos regidos pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pelo nosso ar de superioridade. E um discípulo de Jesus precisa aprender a viver renúncias. Mesmo as pessoas, é preciso dizer, elas não são suas. Ontem o Evangelho começava a dizer isso, e hoje é só uma continuidade do Evangelho. É preciso lembrar disso, que não deixar o seu pai, sua mãe, não se desapegar dos seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que nós não podemos ter família, que nós não podemos ter os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele está dizendo que nós precisamos aprender a ter. Nós precisamos aprender a possuir as coisas sem deixar que elas nos possuam. Aprender a ter as coisas sem deixar que elas nos tenham, que elas excedam o valor da nossa vida, a ponto de nos tirar de nós mesmos. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O
que eu tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Abra suas mãos, feche os seus olhos, fica de pé para rezar comigo. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você possui, você quer colocar em Deus nessa noite. Dons, capacidades, aptidões, sensibilidades especiais que Deus te concedeu como pessoa. Mas se isso te tirar da tua essência de bondade, se isso tirar você daquilo que Deus sonhou para você, do dom de ser discípulo do Senhor Jesus, isso não pode permanecer. Se você canta, o seu cantar seja vivido na simplicidade. Se você exerce uma liderança especial entre os teus irmãos, que essa liderança seja para a maior honra e glória de Deus, na humildade, na simplicidade. Isso é a virtude da pobreza, a virtude da pobreza que nós estamos ouvindo nessa canção, onde nós podemos ter tudo, mas não deixamos que isso nos corrompa, que nenhum dom, que nenhuma riqueza, que nenhuma capacidade que nós temos nos corrompa, nos tire da essência da bondade, nos faça insensíveis à dor uns dos outros, nos faça indiferente ao sofrimento dos irmãos. É a